E eu estou aqui recebendo no estúdio o Fernando Guilherme. Nem sabia que tinha esse nome a mais aí no nome do Fernando. É volante do 13 Futebol Clube, estreou bem contra o Central do Caruaru, acabou se sacrificando, né, em uma jogada que precisou fazer uma falta e foi expulso. Né, mas os objetivos para se ganhar uma guerra passam justamente por essas batalhas, né, Fernando? E aí, nessa hora, não dá para ficar medindo força, medindo, né, esforço, porque o jogo contra o Central, se brincar, foi o mais decisivo do 13 em toda a competição, né? Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite aqui. Demorei um pouquinho, né, para chegar. Mas então, estreiei bem, estava na expectativa, ansioso, estava algum tempo parado, né, e graças a Deus conseguimos sair com os 3 pontos. Como você me falou, a equipe do Central é uma equipe perigosa, né, até conversei numa semana passada, antes de anteceder o jogo, que o Central, 2 jogos que ele ganhou, outro ele empatou, se não me engano, ou até os 2 jogos ele ganhou, que ele fez gol no finalzinho. Isso. E até o Léo também fez grande defesa, o trio de zaga ali nosso ali também respondeu bem ali, principalmente depois da minha expulsão, né, que eu nem achei tão falta, eu acho que foi mais malandragem do meia, né? Na verdade, o jogo ele passou por um momento de muita pressão sobre a arbitragem, naquela jogada de início ali com 2 bolas em campo, sim, o gol do Nonato com reclamações por parte da defesa. O impedimento também que não estava, que foi marcado, o Caporã, né, que não estava. Então, o juiz em vários momentos ali, eu acho que até as transmissões de rádio trouxeram essas informações, que ele estava um pouco confuso. A própria crítica lá de Pernambuco disse que fazia tempo que não via um árbitro tão confuso. Né? E acaba que nesse momento, né, o time da casa, toda a pressão, até dá para se entender, mas o primeiro cartão é que foi meio estranho ali. Não, o primeiro cartão foi assim, que o Reginaldo Logano ficou segurando a bola, eu tomei a bola dele, é bem visível. Para o 13, né? Então é bem visível isso, então ele já distribuiu o cartão amarelo. Eu não sei se ele estava querendo controlar o jogo, amarelando todo mundo. Até teve um cartão também para o Moisés, isso, que ele errou, porque tinha 2 bolas em campo, que até 2 atletas do Central bateram o lateral, né, também pela ansiedade, isso, por jogar rápido, e ele não retirou. Ele disse que ia retirar, ele não retirou, e o Moisés está amarelado. Então, assim, são situações que deixam a desejar a arbitragem, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória num jogo que era um divisor de águas para nós. Hoje a gente está numa situação, entre aspas, até melhor, né, porque a gente tem um jogo em casa, tem um jogo a menos que a gente pode consolidar também a nossa classificação. Pois é, o 13 que tem o Goianésia no domingo, né, não folga mais, tem o Serrano fora, né, e uma boa notícia para o 13 é que o Serrano não vai mais jogar, né, se eu não me engano era em Feira de Santana, era já a 1000 e tantos quilômetros daqui, agora vem jogar na cidade do Jacuipense, né, Jacuípe, acho que alguma coisa assim. Era Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, Eu sei que mais de 1000 quilômetros era a distância e agora se reduz para cerca de 700 e poucos quilômetros, ajuda o 13. E depois tem o Estanciano em casa. Isso. Que diante da situação pode ser até que venham os dois brigar por classificação e o Central de olho nessa briga. Então, foi um grupo onde aconteceram poucos empates, Fernando. Então, justamente são 3 equipes brigando por 2 vagas. Né? Em outros, por exemplo, o grupo do Campinense, que a gente já analisou aqui em outros momentos, aconteceram muitos empates. Então, o Campinense, por competência e também pela soma dos outros resultados, conseguiu dar uma desgarrada. No grupo do 13, o negócio está mais pegado. Esse time do Goianésia, né, é um time que ele surpreendeu em um jogo que ganhava do Central por 2-0, o Central precisou virar em casa, mas quem foi lá conseguiu obter bons resultados. Ele vem jogar as últimas cartas nessa partida aqui, né? O próprio Estanciano aconteceu isso, né? Conseguiu vencê-los fora de casa. Então, eles não têm pretensões nenhuma, né, no campeonato, digamos assim. Porém, a gente também não pode vacilar, né? A gente deu um grande passo aí no jogo passado, então a gente tem que dar o nosso melhor, manter nossa concentração, saber que a gente precisa muito também desse resultado e se porventura acontecer uma combinação de resultados que possa também nos favorecer, melhor ainda. O 13 optou por jogar com o novo treinador Humberto e também com o Luiz Carlos, já havia jogado com 3 zagueiros. Cria-se essa mística, a gente falou sobre isso essa semana, que quando se joga com 3 zagueiros, necessariamente na cabeça de alguns passa a ser um time bem mais defensivo do que jogar com 2 volantes e 2 meias. Na prática, isso é realidade ou depende muito das características dos jogadores que o time possui, principalmente das características dos laterais? Você mesmo acabou de frisar muito bem, né? Eu acho que depende do plantel dele, da característica dos jogadores que ele tem. Se ele tem jogadores que
são mais de marcação, acaba ficando um pouco até defensivo, porém também dá liberdade para os atletas da frente eles poderem usar mais, né? Automaticamente também você tem que ter esse equilíbrio, né? Se você tem 2 alas que sabem apoiar bem e também sabem marcar, que é no caso do Jailson e do Toninho, que apoiam muito bem e defensivamente eles não deixam a desejar, porque não tem como você ser perfeito nas duas. Assim. Então, mas assim, eles têm suprido essa necessidade de carência que até no futebol tem. Né? Justamente quando você joga com ala, os caras são só ala mesmo, são só apoiar. E já no 13 não, eles também sabem marcar muito bem. Até outros atletas que podem entrar, que é no caso do Thaleson, no caso do Léo Carioca também, no caso do Aleph, que está fazendo ali, né? Meio que está sendo um quebra-galho, porque ele é meia de origem, mas é um atleta que tem suprido também, principalmente nos treinos, tem se dedicado, até tem chamado a atenção, né, nossa e principalmente da comissão técnica. Então, assim, eu acredito que a gente está evoluindo com o novo treinador, né, com o Humberto. O trabalho dele é bem intensivo, é bem dinâmico. Então, assim, a gente está pegando, né, e assim, para 2 semanas de trabalho a gente já tem se fechado bem, a gente está pegando o trabalho tático dele, que é fundamental hoje no futebol. Então, o 13 tem muito a crescer. A gente não chegou no nosso ápice ainda não. Né, o plantel tem muito a se extrair ainda, então acho que a gente tem a crescer muito nessa competição e classificando ainda melhor. Fernando, o Nonato, digamos que é um dos pilares hoje do time, né? Não só pela experiência, mas também pela identidade que ele tem com o clube. Né? Claro. Você já passou por aqui, sabe muito bem que é uma torcida que comparece, mas que cobra. Né? Então, a permanência do Nonato do Paraibano para a Série D foi muito importante. Quando você chegou no grupo, você sentiu justamente essa liderança que acaba sendo até natural diante disso, da identidade dele com a torcida e também da carreira que ele construiu? Claro. Assim, o futebol tem essa coisa que você respeita aquele cara que já deu uma rodada, aquele cara que já jogou em clubes de expressão, tanto fora ou até mesmo aqui no Brasil. Então tem esse respeito, né? E ele é um cara que é referência, tanto dentro de campo como fora. Até porque o grupo conta com muitos jogadores novos também. Exatamente. Então, assim, esses caras que podem passar algo de bom para todo o plantel, não só para a galera que é mais jovem, mas até para alguns caras também, porque, até como eu falei na minha apresentação, em relação ao Caio, né, que fez a dupla de volante comigo. Fez muito bem, né? Jogou então, assim, eu também tenho muita coisa a aprender com ele. Porque até são situações que ele já passou que ele pode até me dar um toque, alguma coisa. Então, assim, não tem isso. Acho que todo mundo ali pode ser um líder. Pode dar uma chamada, pode dar um toque. E ele, por ser capitão, ele acaba sendo referência. Então, assim, o clube em si só tem a crescer e os atletas em si também. O nosso elenco é muito bom por ser jovem. Eu acho que dá para levar essa galera aí a outras competições. Até porque o foco maior é o acesso, né? Não se fala em outro assunto e até o Estado precisa disso, né? Para ver se organiza melhor, né? Faz até um certo tempo, toda vez que eu venho aqui, eu sempre bato nessa tecla de organização, de estrutura do futebol paraibano, até das empresas também chegarem junto, dar uma ajuda, porque não se faz futebol sem dinheiro, é um esporte muito caro. Então tem que ter esse incentivo financeiro. Mas eu acredito que o caminho é mais ou menos por aí, né? Até porque também o 13 sentiu essa queda, né, da Série C para D. O investimento que foi feito nos anos anteriores, ainda mais no ano passado, foi muito grande. Isso. Né? Mas, como você falou, a torcida cobra muito, mas também é uma torcida de quando começa a apoiar, e eu sei muito bem disso. Vivi momentos maravilhosos aqui da minha carreira no 13. Então, eu estou vivendo essa expectativa, eu estou bem esperançoso em relação ao que a gente pode dar para o torcedor e receber também diante dessa competição, né? Então a gente tem que acreditar que as coisas vão virar aí no 13 para melhor. Então agradeço, Fernando, pela participação aqui. Deixo o espaço para você convidar, né, o torcedor para que vá a campo nesse domingo, inclusive com promoções e tudo mais. Né? O torcedor não tem motivos para não ir a campo. Né, e incentivar, né? O 13
o Campinense precisam. Sem torcida, esses times não são nada, né? A gente bate nessa tecla, pode ser até que para alguns pareça chato, porque é tão óbvio, mas é tão óbvio o que eu estou falando que deveria ser óbvio a gente ver estádio cheio todo jogo, porque temos torcidas enormes, né? Apaixonadas, né? Que em muitos momentos, infelizmente, tem deixado um pouco a desejar. Que não seja assim domingo, e que seja assim durante toda a Série D, que tenhamos bons públicos, porque os times sentem, né? Eu, pelo menos, esperava que o Central tivesse uma torcida um pouco mais presente nesse jogo, né? E não deu para sentir pressão nenhuma, eu acho, por parte de vocês. A pressão era mais de cobrança própria, né? De buscar a vitória, do que pressão de torcida. Até porque a torcida do 13 levou um apoio legal lá para Caruaru. E deve fazer isso domingo, né? Você estava presente ali. Tinha certos momentos da partida que a gente só ouvia mais a torcida do 13, né? Gritando, incentivando, aplaudindo, né? Então, assim, de antemão, né? Quero pedir a todo torcedor do 13, aquele que apoia, em momentos difíceis como esse, né, que a gente precisa, que é um divisor de águas, né? Com certeza. Para nossas pretensões na competição, que ele compareça, né, que ele compre, aí tem um pacote aí, né, que é duplo, aí se compra os 2 ingressos, tem alguns sorteios aí. Também. Então, assim, que o torcedor possa comparecer, que possa nos apoiar. Ele tem todo o dever de criticar e até também, né, reclamar, até porque o futebol brasileiro é feito disso, né? Não é de hoje. Então, eu peço que eles possam lá nos apoiar, nos aplaudir, que com certeza eu creio que vai dar tudo certo. Tá certo, então, Fernando, boa sorte nesse jogo contra a equipe do Goianésia. A gente termina o programa de hoje agradecendo a você que está em casa. Muito obrigado pela audiência. Amanhã voltaremos com muito mais esporte para você aqui na telinha da TV Itararé. Até lá, tchau.